Você já ouviu falar em cumplicidade? Exatamente isso. Cumplicidade é a qualidade de quem se ajuda, de quem auxilia outra pessoa para realizar uma determinada tarefa comum aos dois, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Tem a ver com conveniência. A conveniência de que os dois estão seguindo o mesmo rumo e nesse rumo eles estão atrelados e unidos dentro de um relacionamento por conta desse propósito, por conta desse objetivo. Tem a ver também com intimidade, tem a ver também com parceria. Então, cumplicidade precisa estar presente quando falamos de família. A família bem ajustada, a família saudável, necessariamente é preciso existir cumplicidade. Por isso que hoje queremos falar sobre a bênção da santa cumplicidade. Aqui o autor ele traz, inclusive para nós, um esclarecimento sobre por que santidade, por que a bênção da santidade ligada à cumplicidade. Porque ser cúmplice do outro significa estar ligado em santidade, em espírito com o outro, de forma que não só haverá concordância na terra, mas também no céu. Por isso que todas as vezes que a cumplicidade ela está ligada à santidade, existe uma bênção sobre esta unidade, sobre esse relacionamento. O autor ele fala sobre Efésios capítulo 4, versículos do 25 ao 32. Esse capítulo 4 de Efésios é extraordinário, porque ele trabalha justamente sobre uma bênção, sobre uma santidade. Do início do versículo 1 até o finalzinho, ele fala exatamente sobre 4 temas. Ele começa a narrar a história da unidade, como deve ser a unidade de um corpo. Depois, ele começa a falar sobre o ministério, a importância da santa vocação, do santo ministério. Depois ele vai falando sobre a unidade da fé e, por fim, ele conclui sobre a cumplicidade, a exortação à santidade, onde ali, do versículo 25 até o versículo de número 32, onde encerra o capítulo 4, ele faz uma narrativa sobre como devemos viver de acordo com a unidade celestial, com a unidade gerada no coração de Deus. E aqui ele diz que a cumplicidade garante salutar comunicação e uma família saudável. Todas as vezes que se tem uma cumplicidade em um relacionamento saudável, naturalmente existe uma boa comunicação e também existe um bom relacionamento entre todos que estão envolvidos naquela relação. O autor também traz a bênção da santa cumplicidade relacionado na família em 3 fases, em 3 ações dentro da relação familiar. A primeira delas está fundamentada na verdade, quando ele traz à tona, capítulo 4 de Efésios, versículo de número 25, quando ele diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ele está enfatizando basicamente a unidade sendo revelada através da verdade e Cristo sendo Ele a própria verdade. Ele vai fazer com que cada um dos que estão envolvidos nessa cumplicidade, nesse relacionamento, sejam libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele fala da verdade como sendo Cristo, uma pessoa. A verdade não é basicamente uma informação ou algo que é notório, mas sobretudo uma pessoa chamada Jesus Cristo. E ele fala também sobre o descanso, a importância de quem crer na verdade, descanse nela, porque nada vai embaraçar a sua vida, o seu caminho e seus relacionamentos. Você precisa descansar em Cristo e tudo vai acontecer, porque a verdade ela tem um compromisso com todos que estão envolvidos com essa cumplicidade, com esse relacionamento com o próprio Cristo. Por isso, nós precisamos entender basicamente que o fundamento para que haja a bênção da cumplicidade dentro da família, a primeira é a verdade. Em segundo lugar, ele diz que a bênção da cumplicidade traz sobre o lar a comunicação da graça de uns para com os outros. Então, quem vive em cumplicidade dentro de um relacionamento comunica a graça de Deus, não só sobre ela, mas também sobre o outro, abençoando e sendo abençoado. Por isso que ele destaca aqui transmissão de graça. Isso requer
uma santa cumplicidade na família a partir dos cônjuges, que são basicamente os sacerdotes, aqueles que estão liderando aquela casa. Portanto, se você quer viver debaixo da graça de Deus, do favor e da misericórdia do Senhor, viva em cumplicidade um ao outro, ajudando. E em terceiro lugar, a bênção da cumplicidade é obra do Espírito Santo, e aí ele usa Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Tem a ver também com como fomos selados, com que fomos selados? Com o Espírito Santo de Deus. Uma vez que nós entristecemos esse Espírito, esse selo está fragmentado dentro de nós, dentro da relação familiar. Por isso que é importante que nós, em unidade, como foi colocado lá no capítulo 4 de Efésios, a unidade, começa com a unidade da fé. Ele diz que a cumplicidade significa estar junto, o que está junto com o outro, o que está participando, o que está cooperando, que foi basicamente o que a gente disse no início desse devocional. Significa dizer que todas as vezes que você estiver junto com o outro, com aquela pessoa, e você estiver dando a mão e partilhando com ela, aquela pessoa vai crescer na graça e no conhecimento, assim como você um dia também cresceu. E ele diz aqui que o cristão fiel crê que é o Espírito Santo, que em si habita, garante a santa cumplicidade e também a comunicação eficaz dentro de um lar. E assim, ele traz 2 motivos de oração para que nós oremos agora em nome de Jesus. O primeiro deles, oremos por uma santa cumplicidade entre os cônjuges. E em segundo lugar, por uma excelente comunicação entre os pais e os filhos. Então vamos fazer essa oração agora e eu te convido a, junto comigo, nós orarmos em nome de Jesus. Vamos juntos? Ó Deus amado, queremos te pedir agora, pelo nome de Jesus, que o Senhor, diante do teu Espírito, venha abençoando cada lar, trazendo, Senhor, a cumplicidade sobre os cônjuges, a cumplicidade sobre os filhos. Ó Deus, que haja corações convertidos, Senhor, um ao outro dentro do lar. Ó Deus, perdoa todo fracasso, perdoa, Senhor, toda ansiedade, toda dor, toda dúvida que cada um dos cônjuges estão tendo, ó Pai, e vem, Senhor, trazendo harmonia, Senhor, interação sobre cada um, Senhor, dos cônjuges, dos filhos que estão ali dentro desse lar. Ó Deus, te pedimos que, pelo nome de Jesus, haja, Senhor, mover espiritual sobre o coração de cada um dos integrantes dessa família e que todos possam receber a força que precisa para transformar atitudes no seu lar. Em nome de Jesus, amém e amém.